no impacto na aprendizagem dos alunos. Avaliamos nossos filhos, amigos, companheiros, parceiro de trabalho. Constantemente nos avaliamos, a fim de redefinirmos metas e estratégias para lidar com os problemas que nos deparamos. Avaliamos nossas vitórias, os fracassos, as conquistas e o que nos falta por adquirir, os prós, os contras e tudo o que nos rodeia. Aprendemos quando refletimos, quando valorizamos e distinguimos entre o que vale a pena e o que não vale a pena. Em situações da vida cotidiana, estamos sempre nos autoavaliando. Avaliamos sempre com a intenção de melhorar nossas ações, de compreender nossas decisões e as daquelas que nos rodeiam. Tratamos de aprender, conhecer e saber. Avaliamos situações que não gostamos, para evitá-las a partir das experiências negativas. Na escola, nós, professores, não podemos ser diferentes. Precisamos avaliar constantemente, não apenas nossos alunos, mas, sobretudo, as condições sobre as quais eles aprendem, aquilo que consideramos ser fundamental. Por isso, a escola na qual a avaliação não é instrumento constante do processo de ensino-aprendizagem tem algo fora do lugar. Assim, quando refletimos sobre o processo de avaliação nas escolas, o que vem à tona é toda a prática educativa e o seu suporte teórico contextual. A avaliação não é um assunto que pode ser separado das implicações vividas no dia a dia da escola. Ela adquire significado especial quando, através dela, se chega à qualidade da educação que se pratica. Deve-se pensar na avaliação de forma orientada, coerente, com uma visão ampla de aprendizagem. A avaliação é um instrumento transformador, um processo abrangente, que implica uma reflexão sobre o fazer pedagógico. Não se pode confundir a avaliação com nota ou conceito. O insucesso escolar deve ser repensado. As situações de ensino-aprendizado devem levar ao crescimento e não ao fracasso. Sucesso e insucesso não são opostos, mas lados de uma mesma moeda. Devemos descartar a ideia de que o erro cometido leva à penalização. O erro que aparece quando a vontade de aprender simplesmente indica que o aluno mostra um nível de conhecimento condicionado, que pode melhorar ou simplesmente que necessita amadurecer. Somente as máquinas bem construídas não cometem erros. Por que penalizar sempre o erro em contextos de aprendizagem nos quais as certezas estão tão condicionadas e tão limitadas pelos próprios rituais da cultura escolar? Somente corre o risco de se perder quem se move por iniciativa própria. E somente corre o risco de cometer erros quem se atreve a pensar pela própria cabeça e a tomar decisões frente a situações novas, não conhecidas. O erro serve como indicador dos caminhos que nós, professores, devemos pesquisar para entender melhor as crianças, o processo de aprendizagem e o assunto que está sendo pesquisado. E os acertos também servem para essa mesma função. Precisamos aprender a utilizar os acertos no processo de avaliação e os erros como base de uma pesquisa. É muito interessante a gente discutir o erro. Primeiro, que nem todo erro é um erro construtivo. O erro passa a ser construtivo quando ele é uma hipótese do aluno em relação ao desafio que o professor lançou. Mas é interessante também a gente perceber que esse erro construtivo do aluno não nasce do nada, não aparece do nada. O erro construtivo só aparece quando o professor cria situações didáticas que possibilitem o aluno pensar, refletir sobre o desafio. Mesmo que ele tenha conseguido fazer pouco, parabéns, você conseguiu até aqui, né? Você vai conseguir muito mais, né? Então, através do elogio também,
na avaliação, a gente consegue sempre progredir. A avaliação deve desempenhar processos de avaliação formativos, a serviço de quem aprende. Ao avaliar professor ou aluno, todos deveriam aprender sobre o adquirido, sobre o que falta por adquirir, os erros e acertos, o dado por aprendido e o que ainda falta por aprender, as respostas que o aluno dá e as perguntas que poderão fazer. A avaliação é uma ocasião a mais na aprendizagem e não uma interrupção da mesma, nem um prestar de contas mecânicos e rotineiro das informações recolhidas e acumuladas. A avaliação com a função formativa vai além da prova. O sujeito deve aprender com ela e através dela por meio da informação crítica e relevante que o professor deve oferecer, com a intenção de melhorar o trabalho ou as tarefas de aprendizagem ou a prova do aluno. É a fórmula adequada de criar os estímulos necessários para continuar aprendendo. A avaliação deve ser, antes de tudo, um apoio, um reforço no processo de aprendizagem, acarretando benefícios não só para quem aprende, mas simultaneamente benéficos para quem ensina. A tarefa do professor é assegurar uma aprendizagem reflexiva, cuja base é a compreensão de conteúdos relevantes de conhecimento. Trata-se de subsidiar o ensino centrado na transmissão de informações que leva uma aprendizagem memorística e rotineira, por um ensino cuja base seja a compreensão, apoiada por uma boa explicação. Necessitamos fazer da avaliação uma fonte prioritária de aprendizagem e superar a redução a qual se vê submetida quando identifica com as várias técnicas, a mais comum delas a prova, que inibe e oculta os processos complexos que se dão no ensino e na aprendizagem. Assim, podemos pensar no sentido do ensino de arte pós-moderna e falar do conceito de criatividade. Como os processos avaliativos, o conceito de criatividade também se ampliou. Pretende-se não só desenvolver a criatividade por intermédio do fazer da arte, mas também pelas leituras e interpretações das obras de arte. Para o modernismo, dos fatores envolvidos na criatividade, o de máximo valor era a originalidade. Atualmente, a elaboração e a flexibilidade são extremamente valorizados. Desconstruir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partir do conhecido e modificá-lo, de acordo com o contexto e a necessidade, são processos criadores, desenvolvidos pelo fazer e ver arte, fundamentais para a sobrevivência no mundo cotidiano. Assim, a proposta triangular de arte impulsiona alternativas e leituras de mundo, ação e reflexão sobre o conhecimento. Uma proposta de arte e educação fundamentada na tendência pós-moderna deve ter ênfase na relação entre o fazer, a leitura de obra de arte e a contextualização. É importante que os educadores comprometidos com a construção de uma escola democrática façam uma avaliação de sua prática e repensem na redefinição de sua intenção diante de seus alunos. Lembre-se, a prática de ensino e avaliação deve estar sempre voltados para a aprendizagem dos alunos. Desejo a todos vocês um bom aproveitamento.